Irmãos, hoje nós vamos dar sequência aos pontos de Dort, do Sínodo de Dort, e agora vamos chegamos agora nessa parte que é relacionada aí à graça irresistível. Então é sobre isso que vamos falar então hoje, nesse primeiro momento. Depois vai ter um intervalo, e aí nós terminamos a segunda e última parte, falando sobre a preservação, a perseverança dos santos. Então, aqui essa parte, a graça irresistível, é um tema que os arminianos e os calvinistas já debatem de uma forma um pouco mais acirrada. Porque o ponto que nós estudamos ontem, a depravação total, nós vimos, é um ponto que as duas partes acolhem com certa tranquilidade, com certa ausência de discussão e debate. Agora, é claro, se você conversar com um arminiano, que se define como arminiano, mas na realidade ele não crê na depravação da vontade, então ele está se definindo de forma errada. O arminianismo clássico, verdadeiro, original, ele entende que a vontade é depravada. E é nesse ponto que muitas vezes existe a discussão sobre existir livre-arbítrio ou não. Porque há uma confusão no meio evangélico. O meio evangélico confunde livre-arbítrio com vontade. E vontade nós temos. Hoje eu decidi usar esta camisa. Eu tinha uma outra camisa lá no hotel. Mas eu decidi usar essa aqui. Eu tenho vontade. Isso eu tenho. Agora, livre-arbítrio é um conceito diferente de vontade. Nós, no Éden, nós tínhamos livre-arbítrio. E tínhamos vontade. Depois da queda, nós perdemos o livre-arbítrio, mas não perdemos a vontade. Então, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade, o que é um arbítrio? O que é um árbitro? É um juiz. O livre-arbítrio é a capacidade de avaliar algo livre de qualquer ou de quaisquer influências externas e tendo avaliado algo corretamente, livre de quaisquer influências más, eu então tomar a decisão certa. Agora, se eu descubro que eu tenho uma inclinação pecaminosa, se eu descubro que eu tenho a depravação total dominando o meu caráter, eu tenho uma vontade livre de influências ruins? Resposta? Não. Claro que não. A minha vontade, ela é influenciada constantemente pelas minhas inclinações. E não somente pelas minhas inclinações, mas por uma série de outros fatores. A minha vontade pode ser influenciada até pelo clima, pela minha história, pela minha saúde, pelo momento que eu estou passando agora, pelos problemas que eu estou enfrentando no trabalho, na família e na minha vida social. A minha vontade pode ser influenciada por tudo isso, o meu arbítrio e as minhas decisões. Então, dizer que o ser humano depravado, com o coração corrompido, ele tem livre arbítrio, não faz sentido. Mas ele tem vontade. É uma vontade corrompida? É, a vontade corrompida. O que realça a realidade de que ele não tem o livre-arbítrio. Esse é o problema hoje em dia. As pessoas entendem que livre-arbítrio é vontade, não é. Se temos uma natureza pecaminosa, então o nosso arbítrio sofre influências ruins. Ele não está livre de influências ruins. Adão tinha livre-arbítrio? Tinha. Ele não tinha natureza pecaminosa. A tentação de Adão não foi decorrente das inclinações do seu coração. Não. A tentação de Adão teve uma origem externa. A tentação de Eva teve uma origem externa. A gente chama de origem, é uma tentação
exógena. O que é exógena? De origem exterior. Ele não tinha um coração corrompido, inclinado para o mal. Mas a tentação veio de Satanás. E a esposa deu uma forcinha. Né? Mas lá fora. Né? Veio lá de fora. Agora, hoje nós temos tentações exógenas que se originam no mundo lá fora e em Satanás que nos tenta. E para piorar, nós temos tentações exógenas. Elas nascem dentro da gente. O nosso coração nos tenta também. Do coração humano procedem os adultérios, os maus desígnios, os assassinatos, as maledicências. Tudo isso procede do coração, diz o Senhor para nós. Então nós temos agora isso, uma vontade corrompida. Ela existe, mas ela é corrompida. O arbítrio nosso, ele sofre influências desse coração corrompido. Por isso ele não é livre. Não temos um livre arbítrio. Então o que acontece? Nós aprendemos ontem que os arminianos e os calvinistas, nesse ponto, eles estão tranquilos. Não, eles dizem, não, o homem é totalmente corrompido, inclusive a sua vontade. O que mostra que ele não tem livre-arbítrio. Ele está totalmente corrompido e depravado, isso é ponto final. No Brasil, em outros lugares também, mas a nossa realidade aqui, isso é muito acentuado, dizem, não, o homem tem livre-arbítrio. Não entendendo esses conceitos. E aí os crentes falam isso. Se você crê na depravação total, não tem como você crer no livre-arbítrio. Os dois conceitos se anulam mutuamente. Agora, nesse ponto aqui os arminianos e os calvinistas vão ter dificuldades de conversar. Na questão da irresistibilidade da graça. Eu acho que, pelo que eu tenho conversado com arminianos por aí, nos debates, por aí afora, e trocando mensagens e tudo mais, parece que alguns arminianos não entendem muito bem o que nós queremos dizer quando falamos que a graça é irresistível. E aí, então, fazem ataques que não têm sentido para nós. Por exemplo, eles dizem assim, olha, como vocês afirmam que a graça salvífica é irresistível, se eu mesmo, quando eu vi o evangelho, eu resisti. O apóstolo Paulo resistiu quando viu o evangelho. Deus falou para ele, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Quantas pessoas nós não conhecemos que se converteram, mas no começo resistiram? Então, eles entendem que quando nós dizemos que a graça é irresistível, isso significa que na primeira vez que a gente ouve o evangelho, a gente já aceita. E nós não dizemos isso, o calvinismo não diz isso. Que a graça é irresistível já logo no começo. Assim que você ouve o evangelho, você, eu creio. Sem oferecer resistência nenhuma. Isso não é verdade. Os calvinistas ensinam que a graça é irresistível para sempre nos eleitos. Os eleitos, eles vão resistir à graça até por um bom tempo, às vezes até anos e anos resistindo. Eles podem resistir até por 50 anos, 60 anos, e se converter só no final. Alguns podem aceitar a Cristo na primeira vez que ouvem o evangelho. Outros demoram muito tempo para aceitar. Mas o fato é que a graça não é resistível para sempre. Os eleitos podem resisti-la, mas não para sempre. Num dado momento, Deus vai convencê-los de modo eficaz. É um convencimento eficaz. Nós vamos falar mais sobre isso aí, mas eu quero que vocês vejam agora aqui a definição aqui de graça irresistível. Veja aí o que está constando dos cânones de Dort. Fala assim, Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira. E aqui, então, vai contar o que aconteceu com a gente. Ele faz com que ouçam o evangelho mediante a pregação. Isso é ponto pacífico. Ninguém se converte porque viu um milagre. Ninguém se converte porque viu uma luz brilhando em cima do pregador. Ninguém se converte porque teve um sonho. Isso não existe. A Bíblia diz, a Deus aprouve salvar os que creem pela loucura da pregação. É um método que Deus escolheu.
Deus não escolheu somente quem ele vai salvar, mas ele escolheu também qual seria a provisão para salvar e um meio através do qual ele salva. E o meio é a pregação. Para que alguém seja salvo, tem que ouvir o evangelho. Se não ouvir o evangelho, não existe salvação. É por isso que temos que pregar. Nós não sabemos quem é eleito e quem não é. Mas sabemos, Deus só alcança o eleito pela pregação do evangelho. Então, quando dizem, não precisa pregar, os eleitos serão salvos de qualquer jeito. Isso é mentira. Deus escolhe a pessoa e Deus escolhe a forma como vai alcançar a pessoa. Eu não sei quem é a pessoa escolhida, mas eu sei qual é a forma escolhida. E a forma é a pregação. Isso está claro, descrito na Bíblia. Quando o rico, estando no inferno, pediu para o pai Abraão para que ele enviasse Lázaro ressurreto à sua casa, o pai Abraão disse assim para ele: olha, os seus irmãos, a sua casa, tem a lei e os profetas, Moisés e os profetas. Que eles ouçam, que eles leiam, que eles ouçam então a lei e os profetas. Então o rico respondeu a Abraão: não, pai Abraão, se eles virem alguém ressuscitando dentre os mortos, então eles vão atender a mensagem. E então Abraão responde: olha, se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não crerão, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. O que essa parábola ensina? Que o poder da palavra de transformar alguém é infinitamente maior do que o maior milagre que pode acontecer, que é a ressurreição de mortos. Se alguém não se converte ouvindo a pregação bíblica, a pessoa não vai se converter mesmo que veja alguém se levantando do caixão. Então isso por quê? Porque Deus decidiu que seria assim. Deus salva por meio da pregação. É assim que ele decidiu que é assim. A igreja que não prega é uma igreja que não tem salvos lá dentro. Está cheio de evangélico no Brasil. Tudo incrédulo. Eu sei. Eu sei porque eu pergunto. Eu sempre pergunto. Quando chegam pessoas na minha igreja, me visitando na nossa igreja, eu pergunto: que igreja você é? A pessoa fala: eu sou da igreja do Fogo Santo de Arão. Que medo. Essa é poderenta, hein? Não é. Eu falei: como foi que você nasceu de novo? Quê? Como foi que você nasceu de novo? Eu fui batizado no dia tal. Não. O seu batismo, não, por enquanto, não é o assunto. Eu quero saber quando foi que você nasceu de novo. Pastor, eu não estou entendendo. Você não é da igreja do Fogo Santo de Arão? Você não está entendendo? Eu estou perguntando quando foi. Deixa eu explicar melhor. Quando foi que você, ouvindo o evangelho, descobriu que você é um pecador perdido e miserável, sem esperança de redenção? E lendo o mesmo evangelho, tangido por um sentimento de desespero, você descobriu, ouvindo a palavra de Deus, você descobriu que Deus enviou seu filho para morrer a morte que era devida a você. E vendo isso, vendo o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, por você, pelos seus pecados, você creu nele e invocou o seu nome e foi salvo. Quando foi que isso aconteceu? Vocês sabem o que eu escuto? Sem exagero. O Senhor sabe, o Senhor está vendo e ouvindo. Eu ouço o seguinte: pastor, eu nunca ouvi falar de nada disso. E ele é da igreja do Fogo Sagrado de Arão há 15 anos. Ele nunca ouviu isso na vida. É de assustar. Não se deixa enganar. O Brasil está cheio de evangélicos, crentes, pouquíssimos, incluindo pastores. Eu sei porque já perguntei para pastor também. Perguntei para pastor: você é pastor, senhor? Você pode me evangelizar? Eu fiz um teste uma vez com um pastor. Falei: olha, faz de conta que eu sou incrédulo. Eu quero que você me evangelize. Ele disse assim para mim: mas aí complica. Eu falei: como?
Faça de conta que eu sou incrédulo e você vai me evangelizar. Fale para mim como que é que eu vou ser salvo, enfim. Aí ele disse assim para mim, ok, vou tentar então. Então vai lá, começa. Aí ele começou. Varão. Já começou? Já. Varão? Manda pau, entendi. O Senhor é contigo. Amém. Manda pau, vamos lá. Continua o evangelismo aí. O varão não quer ir comigo até o altar para eu orar pela sua vida financeira e sua vida familiar? Tudo bem, vamos lá. E agora? É isso. Um pastor falou isso para mim. Eu disse, você me evangelizou? Você evangelizei. E isso que você fez agora, isso que você me falou agora, isso é evangelizar? É. E você é um pastor? Você não sabe o que é evangelho. Nem crente você é. Você não tem noção. Você não tem noção básica do que é evangelho. Nada. Zero. Eu vou explicar para você o que é evangelho. E expliquei para ele. Irmãos, é essa condição aí fora. Então, quando o sínodo fala isso e coloca essa realidade, Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira: ele faz com que ouçam o evangelho mediante a pregação. Isso aqui não está aqui por acaso. Essa é uma cláusula que emana da Escritura. O evangelho é pregado e então a pessoa ouvindo o evangelho, as coisas começam a acontecer. Deus faz assim. E aí continua. Ouça o evangelho mediante a pregação e aí vem uma obra que ele não faz em todos. É aqui que os arminianos divergem dos calvinistas. Olha só. E poderosamente ilumina suas mentes. Por quê? Porque o homem precisa disso, uma vez que ele é totalmente depravado. Ele é cego. A mente dele está obscurecida. Então ele precisa dessa atuação sobrenatural, não tem jeito. Ele precisa disso. Os arminianos também entendem isso aqui dessa forma. Algo parecido, não dessa forma. Mas eles entendem também a necessidade da atuação do Espírito Santo, mas de outro jeito. Eu vou explicar já. Então vejam, ele faz com que ouçam o evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Então, enquanto você vai pregando o evangelho para a pessoa, ela vai ouvindo o evangelho, o Espírito Santo começa a atuar. É por isso que a pessoa que prega o evangelho tem que orar a Deus: Senhor, ajuda para que as minhas palavras surtam efeito. Senão, estarei falando com uma parede. Se o Senhor não atuar por meio da minha pregação, o resultado será zero. Não vai ter efeito nenhum. O pregador depende da ação do Espírito Santo, senão ninguém é salvo. E continua então aí, o texto aí da confissão aí de Dort. Fala assim: mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. É muito lindo isso aqui. Ele abre o coração fechado. Olha só, não sou eu que faço isso. Não é minha retórica, minha habilidade, minha inteligência, meus argumentos, nada disso. Não é a lógica humana, não é a capacidade de convencimento que eu tenho, nada disso. É a ação dele. Ele abre o coração fechado e amolece o que está duro. Circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Esta vontade estava morta, mas ele a faz reviver. Era má, mas ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece essa vontade, de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. Então, note, isso aqui é extremamente libertador, inclusive para você como evangelista. Para mim foi libertador quando eu comecei o ministério. Por quê? Existe sobre os pregadores, na minha denominação em especial, entre os batistas, existe uma cobrança muito grande sobre os pregadores. Os pregadores batistas tinham pelo menos o costume, não sei como está agora, porque eu não tenho muito envolvimento com a minha denominação, na realidade nenhum envolvimento eu tenho, mas era muito comum os pastores fazerem apelo no final do culto.
Então eles pregavam, depois apresentavam o evangelho e faziam um apelo. Aí se ninguém tomasse uma decisão, como era a linguagem usada, então o pessoal olhava um para o outro e falava, esse pregador é fraco. Não conseguiu convencer ninguém. Esse é ruim. E se o pastor fosse chamado para uma conferência evangelística, então? Queridos, ele tinha que subornar alguém para lá na frente. Porque, imagine, a vergonha que ele ia passar. Ele pregando e gesticulando e usando argumentos e apelando para emoções, e na hora do apelo, ninguém. Pessoal, pastor, você vai ganhar uma oferta aqui, mas está difícil de dar essa oferta, porque ninguém se converte com você. Então, um peso enorme sobre os pregadores, por causa disso. Agora, o que acontece? Eu cresci nesse meio. Então, isso tudo gerava aquele peso, aquela cobrança. Meu Deus, se eu pregar e ninguém se converter, eu sou um fracasso no ministério. Se eu pregar e ninguém se converter, eu sou um zero, eu tenho que abandonar o ministério. Agora, se eu pregar e uma multidão for à frente, aí eu sou um pastorzaço. Agora, notem bem, na Bíblia não existe nada disso. Quantos anos Jeremias pregou? 40 anos. Quantos se converteram? 40 anos. Quantos se converteram com a pregação de Jeremias? Sabe quantos? Ninguém. Zero. Nada. Jeremias, nos padrões batistas, ia ser expulso da convenção. Você não sai para ser pastor, sai fora, Jeremias. Muito fraco. E Isaías? Deus falou assim para Isaías, olha, prega a fim de endurecer o coração desse povo. O quê? Você vai pregar para endurecer o coração desse povo, a fim de que eles ouçam e não creiam. O quê? Isso aí. Esse vai ser seu ministério. Isaías 6. Você vai pregar para endurecer o coração desse povo, a fim de que esse povo não creia e não seja por mim curado. Mas, Senhor, então você é um fracasso. Você vai ter sucesso total. Que ninguém vai crer mesmo. Isaías ficou assustado e falou assim, Senhor, até quando eu vou pregar assim, endurecendo o coração das pessoas e ninguém vai ouvir? Deus respondeu, até que as cidades sejam devastadas. Ou seja, até que venha o exílio e destrua Judá e acabe com a nação. Ou seja, até o fim você vai pregar assim. E ele pregou assim e deu certo. Endureceu o coração de todo mundo, ninguém se converteu até o tempo em que as cidades foram devastadas. Diferente o padrão de Deus do padrão que eu aprendi quando estava envolvido bastante na minha denominação. E fui aprendendo essas coisas e descobrindo, olha, na realidade o meu papel, assim como o de Jeremias e de Isaías, é apenas apresentar a verdade. Se Deus vai usar essa verdade para endurecer os corações, louvado seja Deus. Ele usou a mensagem para endurecer corações. Ok. Glória seja dada a ele. Glória seja dada a ele quando ele endurece os corações e quando ele amolece os corações. Se eu pregar e alguém se converter, glória seja dada a ele. Porque quem amolece o coração é ele, não eu. Irmãos, isso foi libertador para mim. Por que eu faço agora? Depois que eu aprendi isso. Eu prego a mensagem e eu sento no primeiro banco. Como eu faço aqui? Assim, eu não tenho, lá na minha igreja eu não tenho bancos especiais para os pastores. Né? A gente senta lá com todo mundo. Antes tinha, né? O pastor era uma espécie de príncipe, né? Sentava num trono lá. Mas eu vi que isso eu não tenho muito jeito para príncipe, né? Então eu resolvi sentar com o povão mesmo lá embaixo. Né? Não que vocês sejam povão, né? Mas eu achei que era melhor sentar com o povão, né? Com o meu povão. E eu faço assim, eu termino a pregação, eu sento lá no primeiro banco ali, e a minha pergunta não é se alguém se converteu ou não. Isso não é problema meu. Eu não sei quem faz. Eu não falo aos corações. Eu não sei como acessar o coração das pessoas. Eu não sei fazer isso. Eu sei acessar o ouvido. O coração não sei. As minhas palavras chegam até aqui. Daqui até aqui, eu não sei fazer esse caminho. Esse caminho aqui, ó,
Eu não tenho mapa. Eu não tenho esse mapa aqui. Ó. Não sei fazer isso. Quem tem esse mapa é o Senhor. Ele sabe o caminho. Ele sabe como fazer esse trajeto. Eu não sei. Então eu prego, e quando eu prego, eu sento no banco ali e eu penso assim, Senhor, eu preguei direito. Eu fui fiel ao texto. Eu expliquei com coragem e com clareza o que esses versículos dizem. Eu fiz isso. Ou eu fui político, ou eu fui covarde, ou eu não quis mexer em algumas coisas para evitar incomodar pessoas. Eu fui honesto com a sua palavra e eu anunciei verdadeiramente o que ela diz. Sim ou não? Eu avalio minha consciência e a minha pregação. E pela bondade de Deus, a maior parte das vezes eu digo, não, eu fui leal ao texto. Eu fiz meu trabalho. Pela bondade de Deus, eu fiz meu trabalho. Então, é até aí. Paulo plantou. Apolo regou. Quem dá o crescimento? Deus. Senhor, eu lancei a semente. Agora é com o Senhor. O Senhor pode usar isso para endurecer o coração ou para amolecer o coração. Se o Senhor usar isso para endurecer os corações, louvado seja o seu nome. Se o Senhor usar isso para amolecer os corações, louvado seja o seu nome também. E vou para casa e durmo muito bem. Está nas mãos de Deus. Ele pode fazer aquela semente frutificar dentro de 30 anos. Não sei. 20, não sei. Mas eu fiz o meu trabalho e ele fará o dele conforme ele quiser. Então essas verdades que o Sínodo de Dort estabelece e que emanam das Escrituras são libertadoras para nós. Tiram de nós pesos que não nos são devidos. E não coloca sobre nós tarefas e responsabilidades que nós não conseguimos realizar, como pregadores que somos. E assim, então, nós caminhamos no ministério com uma leveza maior, dependendo do Senhor somente para obter resultados. E as pessoas em geral, o crente comum, que não é um pregador, enfim, aquele que evangeliza, mas evangeliza mais assim os seus queridos, os seus colegas e tudo mais. Essa pessoa, quando ela descobre essas coisas, ela fala, agora eu entendi porque eu criei. E a sua gratidão é muito, muito maior. Senhor, eu não podia crer, eu era morto, mas a sua graça foi maravilhosa, sem que eu merecesse, eu não merecia isso. E o Senhor quebrou meu coração. Eu não sei como agradecer ao Senhor. Se o Senhor tirar tudo de mim, tudo, ainda assim eu serei seu devedor por toda a eternidade. Se o Senhor tirar a minha família, os meus bens, a minha saúde, se o Senhor tirar tudo de mim, ainda assim eu serei seu devedor por toda a eternidade. Porque um dia, eu estando morto, o Senhor, por razões que eu jamais vou entender, o Senhor foi lá e quebrou meu coração quando eu escutei a mensagem e me salvou. Isso seria impossível sem a sua atuação, mas o Senhor realizou isso em mim. Então o crente sempre dirá ao Senhor, obrigado, sempre, em qualquer circunstância. Porque o Senhor lhe concedeu o bem maior, que foi o quebrantamento de coração, que, uma vez quebrantado, acolheu a fé. Isso é muito lindo na doutrina reformada, que emana das Escrituras. E nós veremos aí os textos daqui a pouquinho. É muito importante isso. Agora, vamos ver aqui na sequência, qual é aí a declaração de sentimentos. Aqui, declaração de sentimentos, na verdade, essa palavra sentimentos, né? A gente tem outro entendimento dessa palavra. Sentimento, algo ligado à emoção, né? Aqui não. Aqui, declaração de sentimentos significa convicções. Uma declaração de convicções. Isso seria sentimentos aqui. Não é uma coisa emocional, mas uma coisa mais intelectual. Então, Armínio, eu falo o seguinte: toda controvérsia se reduz à solução desta questão. A graça de Deus é uma certa força irresistível. E olha o que ele fala. Parece que não há uma compreensão correta do que nós dizemos quando falamos que a graça é irresistível. Ele fala, com relação a este tópico, creio eu, de acordo com as Escrituras, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida. É claro, mas isso não isso é verdade, mas não é isso que estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que nos eleitos essa graça continua atuando.
É uma ilustração que eu estava conversando com o pastor Fernando ontem. Eu tinha um aluno, e esse aluno ele tinha muita dificuldade de entender a graça irresistível. E eu usei a seguinte ilustração para ajudá-lo. E depois dessa ilustração, ele compreendeu e virou calvinista. E hoje ele é um pregador calvinista, até conhecido aí de vocês. E ele virou calvinista nesse dia. Né? Eu até feliz. Nossa, né? Pode seja Deus, né? Virou mais um calvinista, veio à luz. Né? Deus tocou no coração. Mas enfim, e é assim, funciona assim. A ilustração que eu usei com ele na época. Ilustração simples. Eu disse assim para ele: suponhamos que você esteja sentado aqui nesta sala, como nós estamos sentados aqui nesta sala. E eu chego então para você, com toda a bondade, com toda a educação, com toda a fineza, e digo assim para você: querido, olha, eu acho que você deve sair desta sala agora, porque o teto desta sala vai desabar, e você deve sair daqui, porque do contrário, a sua ruína será completa. A pessoa então ouve eu dizendo isso e fala assim: não, não vou sair. Não acredito que o teto vai desabar. E não vou sair. Vou ficar aqui, para mim isso é coisa da sua cabeça. Não tem nada a ver com o que você falou para mim agora. Ok? Ok. Eu vou embora e volto dentro de 2 meses. Sento ao lado da pessoa e digo: querido, você pensou naquilo que eu te falei? Pensou bem? Esse teto vai desabar. Eu estou avisando você, não porque eu queira que desabe, mas eu estou dizendo isso para você porque eu sei que vai desabar. E eu quero realmente tirar você dessa sala, porque essa sala é morte. E você vai provar essa morte terrível se permanecer aqui. Ele não responde: não vou sair, vou continuar aqui, estou muito bem acomodado, gosto dessa cadeira, gosto desta sala, e é mentira, o teto não vai desabar. Okay. Eu volto depois de 1 ano, me aproximo da pessoa e falo: amigão, fala a verdade. Você sabe que essa sala não está legal. Você sabe. Você já percebeu alguns barulhinhos no teto? Você não sente segurança no seu coração? Você tem pensado nas outras vezes que eu falei com você? Isso tem te incomodado? Vamos sair da sala? Não. Sem problema. Tchau. Passa mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Eu volto. Pessoa na sala. Eu digo então para ela: queridão, está na hora de sair. Isso vai desabar. Você sabe disso. Você não está bem onde você está. Olha, com todo o respeito, com todo o amor do mundo, eu, eu amo você. Eu amo você. Eu quero te chamar. Quero te chamar pelo seu nome. Vem comigo. Saia desta sala. Isto vai desabar. A pessoa começa a chorar. Eu acho que vai mesmo. Pô, vai desabar. Confia em mim. Vem após mim. E saia dessa sala. Fazendo isso, você vai ter segurança e livramento dessa morte terrível. Então a pessoa fala: eu vou sair. Ela sai. Pergunta: ela quis sair? Ela usou a vontade? Usou. Por que ela quis sair? Porque com o passar do tempo, eu a convenci. Esse convencimento eficaz, esse convencimento que se protrai no tempo muitas vezes, esse convencimento doce que vai trabalhando no coração da pessoa ao longo da vida, é a graça irresistível. Pode ter acontecido isso que eu falei agora, pode ser que eu contei aqui a sua história. Pode ser que eu contei aqui a sua história. Pode ser que você começou a ouvir o evangelho quando você era criança. E sempre resistindo. Mas chegou o momento em que o Senhor conseguiu convencê-lo plenamente. E tirou você da sala da perdição.
Essa é a graça irresistível. A pergunta é, por que Deus não faz isso com todo mundo? Qual é a resposta? A eleição incondicional. Ele tem os seus eleitos e ele então trabalha dessa forma nos seus eleitos. Ele vai quebrando aquele coração duro aos poucos. E a pessoa então um dia fala, eu vou sair da sala. Todos nós aqui nos convertemos porque nós quisemos. Nós quisemos nos converter. Mas a questão é, por que nós quisemos? Como nós pudemos querer algo assim? Se nós éramos mortos e perversos e vendidos ali à escravidão do pecado, como nós pudemos querer? Muito simples. A graça irresistível nos convenceu ao longo dos anos. Aquele livro que eu falei ontem para vocês, As Confissões de Agostinho, Agostinho mostra isso. Ele mostra como Deus o buscou desde a sua infância. Até que um dia, aos 33 ou 34 anos, em Milão, o Senhor o salvou. Mas ele conta a sua história, Deus buscando ele, desde a sua infância, até que ele se converteu aos 33 anos, 34 anos, num jardim em Milão. Então, é isso que queremos dizer quando falamos que a graça é irresistível. A princípio, nós podemos até resistir, mas um dia o Senhor nos convence. E aí não conseguimos mais resistir. Aí um dia não dá mais. Não dá mais. Aí o nosso coração derrete. A graça é tão forte, né, que o nosso coração de pedra, ele transforma em cera. E o sol da sua graça brilha sobre esse coração agora de cera. E ele se derrete. E nós vamos. Então, é muito lindo o que acontece na conversão de alguém. O Senhor trabalha na vontade da pessoa. Tem calvinistas que falam que isso se chama regeneração. Então, Deus regenera antes de salvar. Eu não concordo com essa linguagem. Não, isso não é regeneração. Regeneração acontece depois que a pessoa crê. Mas o que acontece antes dela crer é uma atuação especial da graça. A graça trabalha naquela pessoa. É o que Calvino chamava de graça preveniente. Agostinho também chamava isso de graça preveniente. E depois, Armínio também usou essa expressão, graça preveniente, mas de outro jeito. Eu vou explicar daqui a pouco. Ele usou a expressão graça preveniente, usada por Agostinho e por Calvino, de uma outra forma. O que é graça preveniente? É a graça que vem, aí o veniente, que vem é pré-veniente, é a graça que vem antes. Então, antes de eu me converter, houve uma graça que veio e quebrou meu coração. E isso aconteceu ao longo, talvez, de anos. Deus trabalhando para me convencer da graça, da sua graça e da sua salvação. Para muitas pessoas, a conversão foi de cara. De cara. A pessoa nunca ouviu o evangelho, vem numa igreja, ouve, fala, é isso que eu quero. E na hora se converte. Para outras, não. Para outros, o convencimento é mais lento. Vamos ver aqui, na sequência, vamos ver a remonstrância. A remonstrância, vocês sabem, é o documento produzido pelos arminianos, um ano depois da morte de Jacó Armínio. Eles apresentaram esse documento que depois, no Sínodo de Dort, 8 anos depois, foi rejeitado. Olha só o que eles dizem aqui. Que esta graça de Deus é o começo, a continuação e o fim de todo bem, de modo que nem mesmo o homem regenerado pode pensar, querer ou praticar qualquer bem, nem resistir a qualquer tentação para o mal, sem a graça precedente ou preveniente que desperta, assiste e coopera. Olha aqui, os arminianos também creem na graça preveniente, ok? Mas há uma diferença que eu vou explicar daqui a pouquinho. Eles creem na depravação total, então, logicamente, eles creem que para alguém se converter é necessário uma graça prévia. Então, nesse aspecto, parece que eles estão falando o que estamos falando aqui. Mas há uma distinçãozinha que eu vou explicar já. Aí continua. De modo que todas as obras boas e todos os movimentos para o bem que podem ser concebidos em pensamento devem ser atribuídos à graça de Deus em Cristo. Ou seja, eles estão dizendo,
Qualquer decisão que você tomar, qualquer coisa que você fizer, a conversão da pessoa, tudo isso depende de uma graça que vem antes. Ok. E aí prossegue. Mas quanto ao modo de operação, a graça não é irresistível. Porque está escrito de muitos que eles resistiram ao Espírito Santo. É o mesmo que Arminio acabou de falar, né? Qual é a diferença, então? É assim, o calvinista acredita que a graça preveniente, ela sempre dá resultado positivo. E ela só é dada aos eleitos. Deus não concede a graça preveniente aos não eleitos. Ele escolheu aqueles que são seus, e nós já estudamos há uns 5 ou 6 anos atrás, estudamos a eleição incondicional. Então ele vê os seus eleitos e vai até os seus eleitos e começa a trabalhar. E senta ao lado deles na sala explicando, o teto vai desabar. Mas ele não faz isso com todos que estão na sala. Mas todos estão passando pelo mesmo perigo. Mas ele faz isso só com seus eleitos. E mais, ele faz isso de modo eficaz. Cedo ou tarde, a pessoa vai se render e crer. Ainda bem. É uma garantia. Ele vai te convencer. Lembra do apóstolo Paulo? Ele resistiu. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Mas chegou uma hora que devia ser um cara muito ruim. Porque Jesus teve que jogar ele no chão. Né? Você vai crer e acabou. Né? Tacou ele no chão, falou, agora você vai ser crente. Ele se converteu. Então, no caso do apóstolo Paulo, foi até uma intervenção forte, né? Não foi carinhoso. Deus não foi carinhoso com o apóstolo Paulo. Vem cá, sai da sala. Não, você vai nem que seja pela orelha. E derrubou ele no chão lá e falou assim, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Sou eu. E foi mais severo no modo do seu convencimento. Mas foi eficaz. Funcionou ou não funcionou? Opa, funcionou, né? O homem pregou o evangelho até a morte. Né? Enfim, mas essa é a visão calvinista. Agora veja a diferença do arminiano. O arminiano pensa assim, olha, a graça preveniente é dada a todas as pessoas quando elas escutam o evangelho. E como funciona? Quando a pessoa escuta o evangelho, Deus devolve para aquela pessoa que está escutando, devolve para ela o livre-arbítrio. Aí, nesse momento, então ela está no poder dela. Dizer sim ou dizer não. É assim que funciona. Aí alguns falam o quê? Sim. Outros falam o quê? Não. Mas é com a pessoa. Entenderam a diferença? Você evangelizou alguém. Quando a pessoa escutou o evangelho, vem a graça preveniente. O que a graça preveniente faz? Convence? Não. A graça preveniente tira as barreiras que inibem o livre-arbítrio. E a pessoa passa a ter livre-arbítrio de novo. Aí, naquele instante, ela pode crer ou não crer. Está por conta dela. Ela pensa, usa o seu livre-arbítrio, que agora ela tem de novo. E ela fala, eu não quero não. Ok, é problema seu. Você não quis. Eu te dei condições de querer. Você decidiu que não quer. Mas eu te dei condições. Eu tirei as barreiras. Eu tirei todos os impedimentos do arbítrio corrompido. Eu te dei condições de avaliar e crer. Você não quis porque não quis. Agora, se eu aceito, você que aceitou. Porque eu tirei as barreiras e dei condições de você aceitar. E a pessoa aceita. Percebe a diferença? É por isso que o arminiano fala assim, não, eu usei meu livre-arbítrio. É claro que muitos não entendem isso que eu expliquei agora. Mas essa é a ideia. Eu aceitei. Eu usei as minhas faculdades para aceitar. E é aí que tem a briga entre arminianos e calvinistas. Os calvinistas falam, não, Deus não faz isso com todos. Aliás, a Bíblia mostra que quando alguém é evangelizado, Deus muitas vezes faz até o contrário. Deus até endurece o coração. É? Ele não tira as barreiras de todo mundo
e deixa a pessoa à mercê da sua própria decisão. Ele não faz isso. O que nós vemos muitas vezes na Bíblia é que ele, quando você prega o evangelho, ele até endurece o coração, que eu dei os exemplos aí de Isaías. Então, essa explicação não funciona, não está correta. Agora, note bem, não é certo também você falar assim, o arminiano acredita que a salvação depende dele. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque o arminiano pensa assim, quem removeu as barreiras para que eu pudesse crer? Foi o Espírito Santo. Então ele diz, não, eu não digo que dependeu de mim. Porque se Deus não tivesse tirado as barreiras, eu não poderia crer. Então o arminiano, ele não aceita quando você falar, você coloca a salvação sob a sua força e dependendo de você. Ele fala, não é isso aí não. Porque eu creio que Deus atua no coração da pessoa antes da pessoa tomar a decisão. Então aí os dois ficam brigando, né? E se acusando mutuamente. Perceberam a diferença dos dois? Como é a graça preveniente no calvinismo? A graça preveniente atua de modo eficaz só nos eleitos, e de modo eficaz. No arminianismo, a graça preveniente atua em todos, devolvendo a liberdade para que a pessoa tome uma decisão. Okay? E é aí que está a diferença. Agora, coisa sutil, né? Diferença sutil, não é? A diferença sutil. Então, isso aí é assim. O meio evangélico admite esse tipo de distinções de posição teológica. Você não pode chegar para o arminiano e falar assim, se você crê nisso, então você é do diabo. Não, pega leve, do diabo. Ele tem uma compreensão do modo como a graça preveniente opera diferente. A meu ver, está errado, pelos textos que leremos agora. A meu ver, está errado. Mas eu não posso falar, você é incrédulo. Você crê na salvação por seus próprios méritos. Você é do diabo, de Satanás, e herege, sai capeta. Não posso fazer isso. Não posso fazer algo assim. Eu vou dizer, olha, irmão, você creu em Cristo? Crê. Você crê só nele como seu Salvador? Creio só nele, é o meu Salvador. Você tem alguma outra, você deposita sua esperança de salvação em alguma outra fonte? Não. Só Cristo é o meu Salvador. E você crê que você o recebeu por suas próprias forças? Não, eu creio que ele me capacitou a crer. Eu de mim mesmo não poderia crer, mas ele me capacitou a seguir. Eu creio nisso. Eu vou dizer o que para esse homem? Você não é crente? Há calvinistas falando isso, que os arminianos não são crentes. Isso não é verdade. Isso é uma acusação séria e que deve ser revisada, porque não é correto isso. Nós temos irmãos arminianos, pessoas que foram buscadas pela graça e que não conseguem ter essa compreensão que os calvinistas têm. Mas que dizem, eu criei em Jesus e eu só criei porque o Espírito Santo me capacitou nos moldes que eu entendo aqui dentro do arminianismo. Ok. Eu discordo dos moldes como ele te capacitou. Mas você é um crente. Você crê em Cristo. Ele mudou sua vida. Então, cuidado para não levarem o debate para um campo que não é correto. Se alguém crê como o arminiano crê, como eu mencionei aqui agora, você não pode chamá-lo de incrédulo. Ele recebeu o Salvador. Mas ele tem um entendimento diferente, a meu ver equivocado, do modo como a graça trabalhou nele. Agora, é diferente de você conversar com alguém que crê na salvação por Maria. Aí não. É meu irmão. Não, desculpe. Não tenho raiva de você. Mas você não é meu irmão. Você crê na salvação por Maria. Você crê na salvação por meio da participação na hóstia. Não dá. Você crê na salvação por meio da participação na hóstia, porque você crê que a hóstia é o corpo de Cristo literal. Não dá. Você crê na salvação por meio de Maria, como se ela fosse uma intercessora que é corredentora junto com Jesus. Aí você anulou a cruz de Cristo, dividiu o poder da cruz com Maria, que é uma criatura. Você está atribuindo salvação a uma criatura. Você crê que a salvação decorre do filiar-se a uma instituição sob o comando do Papa. E você diz que se você se desligar dessa instituição sob o comando do Papa, você não é salvo. A salvação por meio do filiar-se a uma instituição. Desculpe, você não é crente.
Você não é um cristão. Você não é meu irmão. Eu vou dizer isso para os católicos. Eu disse isso uma vez aí no Vejam Só. Meu irmão, eu pensei que um sniper ia resolver o problema na saída do programa. Porque eu não tenho ideia. Eu fui massacrado até por pastores. Como os católicos não são irmãos? Eu não tenho raiva dos católicos, não. Minha família, uma grande parte da minha família são católicos. Eu lamento a condição deles. São sinceros, vão à igreja, fazem tudo lá certinho, mas eles acreditam que a salvação é por meio dessas coisas. Por meio da fé em Jesus, tudo bem? Por meio da intercessão de Maria, por meio da Eucaristia e dos demais sacramentos, e por filiar-se à instituição papista. Isso não é cristianismo. Eles não são crentes, estão perdidos. Isso não significa que eu os odeio, que eu os abomino, significa apenas que eles realmente não são crentes. Agora, dizer isso de um arminiano, aí é demais. O arminiano não se encaixa nisso. Ele é um crente, com uma compreensão errada do modo como a graça atua no processo de salvação. Muito bem. Vamos ver alguns textos aí rapidinho, para irmos para o nosso intervalo. Tem aqui, são pouquinhos, né? São pouquinhos textos. E aí nós já saímos para o nosso intervalo. Veja aí João 6,37. Esse é o principal, aqui nessa série de 3 versículos de João 6. João 6,37. Eu gosto muito desses versículos de João 6. O versículo 37, o versículo 44 e o versículo 65. Eles dizem praticamente a mesma coisa, mas o 37 ele é mais forte naquilo que a gente quer destacar aqui. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, veja aí, o que vai acontecer? Todo aquele que o Pai me dá, vai acontecer o que com essa pessoa? O que ela vai fazer? Esse virá a mim. O Pai decidiu dar você, entregar você como propriedade de Cristo. O que você vai fazer se o Pai decidiu isso? Você irá a Cristo. É interessante isso aí. Agora, nós aprendemos como nós vamos. Nós ouvimos o Evangelho, ele trabalha em nossa vontade, eu vou. Eu vou como? Pela orelha? Não, porque eu quero. Mas como eu quero? Eu quero porque ele me convenceu de modo maravilhoso, doce e de modo irresistível. Os outros versículos que falam, que são bem parecidos com esse, mas que não deixam tão claro assim essa ideia da irresistibilidade, são os versículos 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Interessante isso aqui, né? Bem calvinista esse versículo aqui. Né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por que eu fui a Jesus? Agora eu sei por quê. Por que eu fui? Porque o Pai me levou, o Pai me trouxe a Cristo. Então a glória pela salvação é de quem? De Deus. Ninguém pode ir a Ele sem a atuação do Pai. Veja também o 65. Veja aí. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. O Pai me autorizou a ir a Cristo. Se ele não me autorizasse, eu não iria. Mas ele faz isso com todo mundo. Acho que não. Se ele fizesse isso com todo mundo, o que aconteceria? Todos iriam. Porque o versículo 37 fala que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não haveria incrédulos no mundo. Se a concessão fosse dada a todos, a conversão seria dada a todos. Operaria em todos. Porque o texto fala que aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não há como fugir dessa realidade aqui no versículo. Veja o 10,16. Eu gosto do 10,16. O 10,16 é mais claro do que o 6,37. Veja o que diz aí, o 10,16. Jesus falando sobre as ovelhas das outras nações que não Israel. Ele fala assim:
ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando de pessoas que ainda não tinham ouvido o evangelho. O que significa não deste aprisco? Que não são de Israel. Jesus nunca pregou fora de Israel. Mas ele fala, eu tenho ovelhas em outras nações, que não são de Israel, não são deste aprisco. Eu tenho ovelhas já me esperando. Ué, já eram crentes? Não, mas ele as chama de ovelhas. Estranho, né? Não eram crentes, mas Jesus as chama de ovelhas. Você fala, mas Senhor, mas como pode isso? Elas não eram crentes ainda. E nunca tinham ouvido falar nada. Jesus vai dizer como ele vai atuar. Olha só que interessante. A mim me convém conduzi-las. Elas farão o quê? Elas ouvirão a minha voz. Olha aqui que interessante. Elas vão me escutar. Quando eu chamar, elas vão ouvir. E elas vão me seguir. Elas já são minhas. Elas estão espalhadas pelas nações. Até em Passo Fundo tem. Ele lembrou aqui na hora. Até em Passo Fundo tem. E é longe. É longe. Mas até em Passo Fundo eu tenho ovelhas. E vai acontecer uma coisa. Vai ser assim. Elas já são minhas. Elas são minhas. Eu as comprei. Quando eu chamá-las, eu vou chamar pelo nome. Eu vou chamar pelo nome cada uma delas. E quando eu chamá-las, elas ouvirão a minha voz. Elas vão atender. Gente, é bonito isso, não é? Lembra do seu dia? Quem lembra do seu dia aqui? Quando Jesus chamou. Lembra? Não foi maravilhoso? Quando ele falou assim, ó, vem. Não que nem o Bruce Lee, né? Bruce Lee era assim. Ontem, o que eu falei do Bruce Lee ontem? Não é o chamado do Bruce Lee, que era para apanhar. Né? Não, esse é outro chamado. Né? É o chamado para segui-lo. E quando ele nos chamou pelo nome, ele falou, Marcos. Marcos. Que voz doce é essa? Que voz é essa? Estou ouvindo. Marcos. Marcos, rebelde, pecador, perdido. Marcos. Vem. É. Queridos, nosso coração se desmanchou. A gente foi pulando, né? E nunca mais paramos de seguir. Não é maravilhoso isso? Por que as pessoas brigam por causa disso? Eu não entendo. É uma coisa maravilhosa. Por que quebra o pau por causa disso? É a coisa mais maravilhosa que tem isso aqui. O Senhor nos chamou pelo nome, com a sua doce voz. E ele disse, quando eu chamar, elas virão. Ele garantiu a nossa resposta. E nós ouvimos e fomos. É interessante, porque Jesus falou isso aqui, né, nos seus dias aí da sua humilhação neste mundo. E quando nós olhamos o livro de Atos, nós começamos a perceber isso se cumprindo. Por que aconteceu? Os apóstolos saíram pregando pelas nações. Os apóstolos saíram pregando pelas nações. E o que aconteceu? Eles encontraram quem? Encontraram as ovelhas. Eles encontraram as ovelhas. Eles começaram a pregar o evangelho e as ovelhas começaram. Opa! Começaram e foram atrás. Veja, olha o exemplo, Atos 16. É muito legal isso aqui, olha só o que aconteceu. Atos 16, 13. Atos 16, 13. Veja aí. Fala assim, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração
para atender as coisas que Paulo dizia. O que é isso? Graça e resistência. O Senhor abriu o coração dela. Ela ouviu a voz. Ela era uma ovelha, espalhada ali, entre outras, espalhadas por vários apriscos. E ela ouviu. Aí o coração dela se abriu, foi aberto pelo Senhor. E ela creu. E nós temos outros exemplos disso na Bíblia. O livro de Atos fala que quando Paulo pregou, na sua primeira viagem missionária, creram todos aqueles que tinham sido destinados para a vida. Eles creram, eram as ovelhas que estavam esperando o chamado do pastor. Quando ele pregou em Corinto, ele começou a ser perseguido. Aí o Senhor apareceu para ele de noite e falou assim: olha, fala e não te cales, porque eu tenho o quê? Eu tenho muito povo nesta cidade. Pessoas que nem crentes eram. Ele fala isso: eu tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho ovelhas aí, e elas vão ouvir. E por último, temos Romanos 8,30. E aí nós vamos para o nosso café. Romanos 8,30. Veja aí, Romanos 8,30. Esse versículo aqui é a cadeia de ouro. Essa é a cadeia de ouro do Novo Testamento. Olha só que lindo aqui, ó. Fala assim: e aos que predestinou, aí vem a sequência. Primeiro ele predestinou. Aí ele faz o quê? Chamou. É a ovelhinha lá, né? Vem. E depois que ele chamou, o que aconteceu? Está escrito aí. Justificou. Então, é uma cadeia que você não pode quebrar. Se ele predestinou, o que ele vai fazer? Ele vai chamar. E se ele chamar aquele que predestinou, ele vai fazer o quê? Vai justificar. E se ele justificar, ele vai fazer o quê? Vai glorificar. Por que o verbo aqui está no passado? Glorificou. Ele já nos glorificou? Não. Eu não estou glorificado ainda. Olha como eu estou. Até dó, né? Eu estou até com o olho do anticristo aqui. Estourou uma veia aqui no meu olho aqui. O pessoal está com medo de chegar perto de mim pensando que eu estou com um demônio. Mas não estou, não. Porque estourou aqui e eu estou com o olho do demônio aqui, mas o olho do anticristo aqui, todo cheio de sangue, né? Minha esposa falou: não, isso dura só 3 dias, já faz 4 já. E não some isso aqui. Né? Eu estou com medo de ficar permanente assim. Se ficar permanente assim, eu vou ter que fazer no outro, para combinar, né? Igual. Mas eu não estou glorificado. Eu não estou glorificado. Por que, então, aqui o texto fala que ele também nos glorificou? Por quê? Ele já nos predestinou? Sim. Ele já nos chamou? Sim. Ele já nos justificou? Sim. Ele já nos glorificou? Não. E agora? Está errado, né? Esse versículo aqui está errado. Não é. É assim. Aqui existe uma figura de linguagem interessante, o apóstolo Paulo usa isso algumas vezes e dá uma confusão, porque ele usa essa figura. A gente chama essa figura de linguagem de prolepse. Sabe o que é prolepse? Prolepse é você falar de algo que vai acontecer no futuro como se já tivesse acontecido. Para quê? Para dar a ideia de certeza. É tão certo que ele vai nos glorificar, que é como se ele já tivesse glorificado. Quer ver a prolepse? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Você já está nos lugares celestiais? Não é nada. Você está nessas cadeiras de plástico aí. Você não está nos lugares celestiais. Mas por que ele fala, ele nos fez assentar nos lugares celestiais? Isso é a prolepse. Vai acontecer no futuro. Mas é tão certo que vai acontecer, que ele já diz como se tivesse acontecido. Aqui acontece a mesma coisa. É tão certo que Deus vai glorificar quem ele justificou, que ele usa o verbo no passado. Ele nos glorifica. Isso aqui nos dá o quê? Certeza da salvação. E o que é a certeza da salvação? É o próximo ponto. Eu tenho certeza. Se ele me predestinou, se ele me chamou, se ele me justificou, é certeza que ele vai me glorificar. Mas isso é o próximo encontro. Não perca.